Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Sou a missionária Suelen Sena, vou relatar minhas experiências e batalhas espirituais. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, verso 1, antes da minha conversão a Cristo, tive uma experiência com o inferno, porque não aceitava me tornar uma pessoa cristã. Era rebelde e não queria renunciar minha vida no mundo para ser uma serva de Deus, mas logo o Senhor me mostrou o que aconteceria, se eu não desse ouvido à sua palavra. Em uma manhã, mesmo não sendo cristã, tive uma visão com o inferno, onde vi milhares de multidões de pessoas agoniadas e apertadas entre si, elas queimavam constantemente. Naquele momento eu pude sentir um calor tão grande daquelas chamas, que fiquei tão afadigada com aquela pequena visão do inferno. Enquanto estava tendo aquela experiência, pude ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo, pela primeira vez na minha vida, que disse: "É para aqui que escolheste vir." Logo entendi que era o Senhor Jesus a quem me fez essa pergunta. Tive um temor muito grande. Aquele lugar havia tantas multidões, como se a grande parte dos mortos fossem para aquele lugar. Nunca pedi para ter experiências espirituais, não cheguei a visitar salas no inferno e eu não tenho esse desejo de ver o inferno novamente, mas o Senhor me entregou essa experiência pela tua misericórdia, para que não fosse enganada pelos demônios, nem fosse para esse lugar terrível chamado inferno. Os demônios já tentaram várias vezes me matar. A última vez 2 semanas antes de contar essas experiências, sofri uma queda em que bati minha cabeça, na qual não foi um simples acidente, mas um ataque espiritual. Eu no momento não conseguia lembrar de nada, mas o Senhor não deixou que eu ficasse sem memória. Mesmo desacordada, o Senhor me mostrava as obras e estratégias que foi planejada no mundo espiritual, através de pessoas envolvidas com o satanismo, para me destruir. Porque a estratégia do diabo era dar um fim na minha vida, ou me deixar sem memória, para que não revelasse mais suas estratégias malignas. Muitos segredos espirituais são revelados para mim. Não peço para ter experiências espirituais, mas tudo acontece pela vontade do Senhor Jesus, porque eu sei que o mundo espiritual é muito perigoso, pelo fato de você ser alvo dos demônios. E quando alguém consegue ver a verdade do mundo espiritual, não é possível você voltar atrás. Muitas coisas que Senhor Jesus mostra eu não gostaria de ver, porque é como se uma responsabilidade fosse posta em você, e os demônios sabem que você é diferente e que você tem a capacidade de ver suas estratégias e suas atuações no mundo físico. Através disso, quero estar relatando algumas experiências e segredos espirituais que tive recentemente. Os demônios lutam constantemente contra uma parte do corpo, para que depois o corpo inteiro seja contaminado. O Senhor me mostrou como os demônios trabalham na mente das pessoas. Tive uma visão com uma cabeça humana, a qual o Senhor Jesus me mostrava dentro dela. Havia uma reserva e dentro dela um espaço a qual o diabo depositava suas ideias e pensamentos diabólicos. Tudo aquilo ficava reservado naquela região da cabeça. O diabo trabalha em sentimentos, emoções e pensamentos. Tudo isso pode facilitar seus planos diabólicos contra alguém. Livro de Provérbios capítulo 4, versículo 23. E sobretudo deve guardar o seu coração, porque deles procedem todas as saídas da vida. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Livro de Mateus, capítulo 15 e versículo 11. Quantos mais formos grandes no mundo espiritual, mais ataques espirituais teremos. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder em uma cidade construída sobre um monte. E, também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Mateus 5,14. Todos aqueles que sobem degraus espirituais não podem se esconder dos demônios. Eles sabem e conhecem os cristãos que são superiores a eles,
o Senhor me mostrou o tipo de vale espiritual, em visão. Entrei em lugar onde havia floresta muito extensa, vi placas que estavam com nomes de meus familiares, perguntei ao Senhor Jesus o porquê que aquelas placas estavam com esses nomes, e o Senhor me disse: seus ancestrais estiveram nesse vale. Entrei em lugar onde vi que havia biscoitos sobre uma pedra, mas eles apareciam e desapareciam repentinamente. Percebi que eles pareciam com frutas venenosas. Perguntei ao Senhor Jesus o que eram aqueles biscoitos que desapareciam e apareciam novamente, tão rápido, e ele me disse: essas são as investidas de Satanás que nunca terminam contra meus servos, só conseguem cair nelas aqueles que não têm visão espiritual da minha palavra. Essas atrações são criadas para caírem nessas armadilhas e serem enganados por esses demônios. Naquele lugar vi uma serpente que estava escondida próxima àquela armadilha, que vinha me atacar, e ouvi a voz de Jesus outra vez que disse: ainda matarás muitas serpentes neste vale. Percebi que esses vales duram meses, dias e até anos. Todo soldado espiritual passam por esses vales. Eles trazem conhecimento e sabedoria para vencer os demônios. Jesus passou 40 dias e 40 noites enfrentando o deserto onde Satanás veio tentar. Todo cristão passará pelo vale espiritual e será tentado pelo diabo, mas o Senhor Jesus nunca abandonará seus servos sozinhos. Existem vales espirituais de demônios que são resultados de seus ancestrais. Todos os demônios que lutam contra sua família estarão lutando contra você. Nesse vale serão tentados pelos mesmos pecados que seus ancestrais pecaram. Ezequiel, quando levado para o vale de ossos secos, Deus colocou a missão de usar o profeta Ezequiel para ressuscitar os ossos que não tinham vida, pois Ezequiel era o homem a qual era responsável seu povo para pregar contra a casa rebelde, o povo a qual estava morto espiritualmente e não conseguia mais enxergar mais seus pecados até mesmo dentro do templo do Senhor. Ezequiel enfrentou o vale espiritual para dar vida àqueles que estavam mortos. O Senhor Jesus me revelou o terceiro olho que o diabo deu para a humanidade no início da fundação do mundo. Estava em jejum e oração quando o Senhor Jesus começou a falar comigo e ele disse: vou te revelar o terceiro olho do diabo. O Senhor Jesus começou a conversar comigo e me explicar e ele disse: eu criei 2 tipos de olhos para o homem, dele para que ele enxergasse campo e frutas e outro para que enxergasse as coisas espirituais. Mas o diabo deu o terceiro olho ao homem, quando Adão e Eva comeram do fruto do bem e do mal, e disse a serpente a Eva: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Livro de Gênesis capítulo 3, verso 5. Eles receberam o terceiro olho do diabo e começaram a ver o pecado e sua nudez. Esse olho impede o homem de ser santo. Quando alguém se converte à minha palavra, esse olho é cegado. Quando alguém deixa de praticar minha palavra, esse olho ganha vida. O homem começa a ver somente as práticas da carne e do pecado. Quando uma mulher olha no espelho e não se satisfaz com sua imagem, logo usam plásticas, maquiagens artificiais, roupas sensuais e tinturas de cabelo. Porque esse olho do pecado faz com que ela enxergue somente a carne e suas práticas, a qual minha palavra condena. O Senhor me mostrou no mundo espiritual o que acontece quando alguém muda a cor de seus cabelos naturais e as tecnologias das tinturas artificiais, e uma visão. Vi cabelos que foram tingidos, mas que começaram a ficar com aspecto de serpentes e as suas cores imitavam cores de serpentes venenosas. E o Senhor me disse: esses demônios serpentes em forma minúsculas possuem os cabelos das mulheres sem que elas percebam. Todas as cores artificiais são dadas por essas serpentes. Entendi que assim que a tintura é aplicada nos cabelos, essas serpentes possuem seus cabelos dando cores artificiais ao cabelo. Tudo isso são portais para a prostituição. Isso é algo sério muito quando vemos o que acontece no mundo espiritual. Existem demônios que usam pessoas para impedir a palavra de Deus de chegar naquela vida. O Senhor Jesus me deu uma experiência quando passava na rua. Vi uma mulher que tinha uma filha. Logo vi que ela se alegrava com a palavra de Deus, mas logo depois ficava triste e eu perguntei ao Senhor por que acontecia isso com aquela mulher e o Senhor Jesus me disse: essa mulher que viste, ela tem sede pela minha palavra, mas sua filha tem um demônio que impede que minha palavra cresça no seu coração. Todo espírito maligno que não consegue no corpo
tem menos poder, mas quando ele se manifesta nas pessoas atrapalha outras pessoas serem salvas. Moro tinha a mulher em um apartamento, que todos às vezes incomodava as pessoas vizinhas com brigas e gritos constantes. Quando levantei pela manhã ouvi aquela mulher brigar constantemente como se quisesse expulsar alguém da sua casa, mas ninguém entendia nada. Perguntei ao Senhor o que estava acontecendo, quando tive uma visão de arrebatamento em sentidos. Vi uma igreja que havia uma pessoa possessa. Aquele demônio quebrava toda a igreja, e batia nas pessoas que tentavam expulsá-lo, pois ninguém naquela igreja tinha autoridade. E o Senhor Jesus me disse: essa igreja significa a casa dessa mulher, e os demônios têm feito o que quer nessa casa, porque ela não tem autoridade por não viver minha palavra. Todas as vezes que ela grita para alguém sair da casa dela, é que no mundo espiritual ela está tentando expulsar o demônio que causa contendas e brigas, que está vivendo dentro da casa dela, mas ele não sai por causa do pecado. Todas as palavras ditas no mundo são resultado do mundo espiritual. Percebi como os demônios estão destruindo lares, e as pessoas continuam servindo o diabo e seus demônios. Por isso não deixe o pecado e a frieza espiritual entrar na sua vida. Que Deus abençoe a todos.